O relógio do Apocalipse, também conhecido como relógio do fim do mundo, foi criado em 1947 pelo Boletim dos Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Naquela época, havia um crescente perigo nuclear devido ao aumento das tensões entre Estados Unidos e União Soviética. Mas nem mesmo a iminência de uma bomba atômica chegou perto do que vivemos hoje. Naquela época, os cientistas definiram que estávamos a 7 minutos do fim do mundo. Desde então, a equipe atualizou os ponteiros anualmente. Durante um evento virtual na última quinta-feira, 20 de janeiro de 2022, o novo horário foi revelado. De acordo com os pesquisadores, estamos a 100 segundos do apocalipse. No início, o foco do relógio era monitorar, principalmente, os riscos apresentados pela proliferação nuclear. Hoje, os temas se expandiram, e são consideradas também as mudanças climáticas, a desinformação, e desde 2020, a pandemia de Covid-19. Esse é o terceiro ano consecutivo em que permanecemos a 100 segundos do fim do mundo. A estagnação não deve ser vista como algo positivo, na verdade, indica que os líderes globais e o público não estão se movendo na velocidade necessária para evitar desastres. O relógio do juízo final mede simbolicamente o risco de uma guerra nuclear. Quanto mais próximo das 0 hora, maior será a possibilidade de uma guerra com proporções inimagináveis. Na sua inauguração, o relógio marcava 23 horas e 53 minutos. Em 1953, quando os Estados Unidos fizeram o primeiro teste da bomba de hidrogênio, e o relógio chegou a marcar 23 horas e 58 minutos. Após o fim da Guerra Fria, em 1991, os ponteiros recuaram para 23 horas e 45 minutos, dando ilusão de uma possível paz. Desde 1998, o relógio estava em 23 horas e 51 minutos. Após o atentado de 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas, o relógio avançou 2 minutos com relação a 1998. Os ponteiros registraram 23 horas e 53 minutos, mostrando que o ataque às Torres Gêmeas pode ter sido o início de grandes mudanças. Outro motivo da alteração seria o risco de um atentado terrorista utilizando armas nucleares, e de uma guerra entre a Índia e o Paquistão. Os dois países possuem um arsenal nuclear de grande porte, e os estudiosos temem uma guerra decorrente dos conflitos já existentes. Agora vamos conhecer alguns eventos que alteraram o relógio do fim do mundo. 1949 a Rússia testa armas nucleares, hora, 23 horas e 57 minutos. 1953, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos testam armamento termonuclear num espaço de 9 meses, hora, 23 horas e 58 minutos. 1960 cresce o conhecimento do perigo que as armas nucleares podem oferecer, através de pesquisas científicas e compreensão humana, hora, 23 horas e 53 minutos. 1963 os Estados Unidos e a Rússia criam um tratado limitando os testes nucleares, hora, 23 horas e 48 minutos. 1968 a China e a França começam a fazer testes nucleares na Ásia, hora, 23 horas e 53 minutos. 1969 o Estado americano ratifica o Tratado de Não Proliferação Nuclear, hora, 23 horas e 50 minutos. 1972 os Estados Unidos e a União Soviética assinam mais 2 tratados, o Tratado da Limitação de Armamento Estratégico, o SALT I, e o Tratado Antimíssil Balístico, hora, 23 horas e 48 minutos. 1974, a Índia testa sua bomba-chama de Buda Sorridente, e o SALT II é criado, hora, 23 horas e 51 minutos. 1980 um impasse entre os Estados Unidos e a Rússia aumenta guerras nacionalistas e atentados terroristas, hora, 23 horas e 53 minutos. 1981 corrida das armas aumenta, e ocorrem conflitos no Afeganistão, na África do Sul e na Polônia, hora, 23 horas e 56 minutos.
1984 mais um aumento na corrida armamentista, agora entre os países-chave da Guerra Fria, hora 23 horas e 57 minutos. 1988 novamente os Estados Unidos e a antiga Rússia assinam um tratado, dessa vez eliminando o uso de forças nucleares, hora 23 horas e 54 minutos. 1990 cai o Muro de Berlim, a cortina de ferro se desfaz, a Guerra Fria chega ao fim, hora 23 horas e 50 minutos. 1991 mais um tratado entre os maiores países da Guerra Fria, o Tratado da Redução de Armas Estratégicas, hora 23 horas e 43 minutos. 1995 gastos militares da Guerra Fria continuam, começa a preocupação da proliferação de armas nucleares pós-soviética, hora 23 horas e 46 minutos. 1998 Índia e Paquistão testam armas nucleares para mostrar seu crescimento, hora 23 horas e 51 minutos. 2002 pouco progresso no desarmamento mundial, hora 23 horas e 53 minutos. 2007 a Coreia do Norte faz testes nucleares, o Irã mostra interesse em querer armas também, os Estados Unidos começam a novamente querer usar armas nucleares na guerra. Os problemas com o aquecimento global aumentam, hora 23 horas e 55 minutos. Quantos minutos faltam para o fim do mundo agora? De acordo com os pesquisadores, estamos a 100 segundos do apocalipse.